Então hoje nós teremos a nossa segunda aula do terceiro módulo do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada, que será sobre o diagnóstico diferencial do choque no pós-operatório do implante de assistência circulatória mecânica de longa duração, e quem nos fará essa aula será o Dr. Bruno Biselli. Vai falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial do choque após o implante desses tipos de dispositivos. Bom, o primeiro ponto aí, em relação a gente definir quais são os diagnósticos diferenciais e até interpretar o que está acontecendo com o paciente, é pontuar temporalmente o tempo do implante desse tipo de dispositivo. Se a gente está lidando com um paciente no intraoperatório ou no POI do implante do dispositivo, se é um pós-operatório recente, ou se eu estou lidando com um paciente ambulatorial, um pós-operatório tardio. Paciente que está no intraoperatório do dispositivo, assim como a doutora Silvia mostrou o caso agora, ou no pós-operatório imediato, né, as duas principais causas de choque desses pacientes é a falência do ventrículo direito, foi o caso que a doutora Silvia mostrou, e a vasoplegia, que é bem comum aí nesses pacientes. Seguido aí de choque hemorrágico, por sangramento relacionado ao procedimento, hipovolemia, então um erro no manejo de volume aí durante o procedimento, durante a SEC, e eventualmente tamponamento, se houver uma falha na revisão de hemostasia desses pacientes. Pós-operatório recente, paciente na UTI ainda, ou durante a internação, antes da alta, né, as principais causas de choque desses pacientes é a falência de VD, então o paciente acaba evoluindo com falência de VD por uma adaptação de hipertensão pulmonar ou de pré-carga. Tamponamento cardíaco, a hora que começa a anticoagular esse paciente, tá sacado dreno, anticoagulo, antiagrego, e pode evoluir com tamponamento tardio. Sepse e hipovolemia seguidos aí como os causas de choque. E tardiamente, o paciente, algumas semanas do implante, ou o paciente ambulatorial, a gente tem, além da falência do VD e hipovolemia, a obstrução de cânula aí aparecendo com maior frequência relacionados a eventos trombóticos, que é um ponto importante. Então vocês veem que dentro dos principais diagnósticos diferenciais de choque em pacientes com implante dispositivo, a grande maioria está relacionado ao paciente. O problema dificilmente é do dispositivo, né? Então, quando a gente vê um paciente chocado, paciente hipotenso, sonolento, lá, a primeira coisa que a gente quer ver, está acontecendo alguma coisa com o dispositivo. Não, o problema é sempre com o paciente, né? Então, a gente tem que olhar para o paciente, colocar a mão no paciente, tentar interpretar o que está acontecendo aí com o paciente. E depois pensar em alguma coisa algum problema relacionado propriamente ao dispositivo. Bom, antes da gente falar de choque aí, de como a gente avalia o choque, é importante a gente relembrar algumas coisas em relação à avaliação da pressão arterial desses pacientes, né? Então, como a gente avalia a pressão arterial, o que é hipotensão arterial num paciente com dispositivo que tem um fluxo contínuo agora ali e que muitas vezes pode ter não ter pulso, ou pode ter pulso, pressão de pulso, enfim. Então, como é que a gente avalia a pressão arterial? No POI, no intraoperatório, no pós-operatório imediato, normalmente os pacientes estão invadidos, pressão arterial invasiva, então a gente não tem muita dúvida em relação ao manejo aí da avaliação de pressão arterial desses pacientes. A partir do momento que eu começo a desinvadir o paciente ambulatorial, pós-operado, paciente na enfermaria, eu não tenho a pressão arterial invasiva, eu vou avaliar esse paciente por pressão arterial não invasiva, né? E aí o ponto que eu preciso definir é se esse paciente tem pulso radial, se eu sinto pulso radial nesse paciente, ou se ele tem abertura contínua ou intermitente de válvula aórtica ou não, certo? Então, se ele está com fluxo contínuo, aspirando todo o ventrículo esquerdo, eu não tenho força contrátil, não tenho volume diastólico final no ventrículo esquerdo para favorecer a saída de sangue pela válvula aórtica, ou seja, todo o débito cardíaco, ou a grande parte do débito cardíaco está vindo pelo dispositivo, eu não vou ter pulso radial, certo? Então, nessa situação, o ideal é que a gente faça a medida de pressão arterial com o Doppler, tá? Que a gente vai ver depois no Renzo como que a gente faz isso, né? E esse valor que a gente atinge no Doppler, que a gente chega no Doppler, ele é equivalente à pressão arterial média do paciente. E o alvo que a gente quer no paciente no pós-operatório, no segmento ambulatorial ou no pós-operatório, é entre 70 e 90 de PAM. Mais para 70 no paciente ambulatorial, mais para 90 no pós-operatório imediato. Se o paciente tem pulso radial, você está examinando o paciente, ele tem pulso radial, ou seja, ele tem algum grau de abertura de válvula aórtica, ele tem alguma saída de débito cardíaco pela válvula aórtica, eu posso utilizar os dispositivos de medição de pressão arterial automáticos, os monitores de pressão. Lógico, a recomendação é que a gente faça duas medidas na sequência, se as medidas forem bem semelhantes, eu posso confiar nessas medidas. E esse valor que a gente atinge, né, muitas vezes nos dispositivos automáticos, ou que a gente atinge se a gente utilizar o Doppler, a gente vai considerar como a pressão arterial sistólica desses pacientes, tá? E aí o alvo
seria no paciente no pós-operatório imediato, pós-operatório recente, aí, seria entre 110 e 120 de pressão sistólica, e o paciente ambulatorial aí por volta de 100 e 110, tá certo? Então, essa é a maneira como a gente avalia a pressão arterial dos pacientes. Para a gente falar de choque, a gente vai precisar falar de hipotensão. Então, é importante a gente saber como a gente interpreta os valores de pressão que a gente está vendo com os pacientes. Bom, alguns critérios, aí, algumas ferramentas úteis na avaliação do choque no paciente com dispositivo. Né? A primeira, a pressão venosa central e o cateter de artéria pulmonar. Né? A pressão venosa central uma ferramenta que, para quem trabalha na terapia intensiva, na cardiologia, vem um pouco em desuso, né? Algumas evidências mostrando a falta de acurácia das medidas de pressão venosa central em pacientes com choque em relação se ele vai ser respondedor a volume ou não. Então, a pressão venosa central acabou sendo uma ferramenta que acabou perdendo um pouco de desuso, principalmente na terapia intensiva. Né? Mas, no nosso caso aqui, paciente com dispositivo, a doutora Silva mostrou, né, um caso excelente, existe uma dinâmica muito grande entre pré-carga, pós-carga, função do ventrículo direito. Né? Então, a pressão venosa central tem um papel importante na avaliação perioperatória, no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório imediato dos pacientes com dispositivo de artéria pulmonar, dispositivo de longa permanência. A gente vai ver como essa variação, uma PVC alta, uma PVC baixa pode interferir nisso. Né? Se a gente tem uma PVC, um aumento progressivo de pressão venosa central, isso pode estar relacionado com uma piora progressiva da função ventricular direita. Então, o paciente do caso tinha uma PVC de 10, certamente essa PVC, em poucos minutos, em 10, 15 minutos, essa PVC saiu de 10, 8, foi para 15, isso relacionado a uma falência do ventrículo direito. Certo? E é importante, e a pressão venosa central vai ajudar a gente também no manejo desse paciente. Então, nesses pacientes que têm hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca com hipertensão pulmonar, que eu vou colocar um dispositivo à esquerda, é sempre importante que a gente mantenha uma pré-carga do ventrículo direito baixa. Né? Ou seja, trabalhe com uma pressão venosa central mais baixa, por volta de 5, 8, até 10 milímetros de mercúrio. Né? Então, é uma ferramenta importante nesse perioperatório aí dos pacientes com dispositivo de assistência ventricular mecânica. O cateter de artéria pulmonar vai dar informações sobre pressão arterial, capilar pulmonar, que eu vou mostrar algumas coisas aqui também. Né? Os parâmetros dos dispositivos. Né? Então, o paciente com choque cardiogênico, hipotensão, sinais de má perfusão orgânica, eu devo olhar para os parâmetros dos meus dispositivos para tentar interpretar o que está acontecendo. Né? Então, o que a gente tem de parâmetros dos dispositivos? A velocidade do dispositivo, as rotações dos dispositivos, é o único parâmetro que a gente altera no dispositivo, a gente pode aumentar ou diminuir as rotações. Né? A energia, ou seja, quantos watts esse dispositivo está gastando para manter essas rotações e todo esse fluxo de sangue. O fluxo que passa pela bomba, que é estimado em litros por minuto, é um parâmetro importante. Né? Eu posso ter um choque com fluxo normal, eu posso ter um fluxo baixo sem choque. Então, eu preciso saber interpretar o que está acontecendo com o meu paciente. Posso ter um paciente chocado na minha frente com fluxo do dispositivo normal ou alto. Ou posso ter um fluxo cardíaco baixo, a bomba está apitando, esse paciente não está chocado, ele está lá sentado, conversando, falando, e ele não está chocado. Né? Então, eu preciso ter essa interpretação do fluxo, aqui a gente vai falar algumas coisas. Tá? E o índice de pulsatilidade, que é esse valor aqui, né? A gente tem que interpretar o índice de pulsatilidade como uma variação de pressão que acontece dentro do dispositivo. Tá? Então, essa variação de pressão está relacionada tanto à pré-carga do ventrículo esquerdo ou a contratilidade do ventrículo esquerdo. Tá? Então, se eu tenho uma pré-carga aumentada do ventrículo esquerdo ou uma contratilidade aumentada do ventrículo esquerdo, eu tenho um aumento da diferença de pressão ocorrendo dentro do dispositivo, eu vou ter um aumento da pulsatilidade, do índice de pulsatilidade, certo? Desse valor aqui. Tá certo? Se eu tenho uma pré-carga baixa, eu tenho o ventrículo esquerdo colabado, com pressões de enchimento baixa, ou uma contratilidade muito ruim do ventrículo esquerdo, ou um paciente em taquicardia ventricular, em fibrilação ventricular, eu vou ter uma diminuição dessa variação de pressão dentro do dispositivo e uma diminuição da pulsatilidade. Então, esse gráfico aqui que mostra um pouco essa relação, porque, na verdade, se eu aumento a rotação do meu dispositivo, né, se eu aumento a rotação, eu vou descomprimindo o ventrículo esquerdo, se eu descomprimo o ventrículo esquerdo, diminuo o volume diastólico final, diminuo a contratilidade desse ventrículo esquerdo, e eu vou diminuindo a minha pulsatilidade. Pelo contrário, se eu diminuo a rotação do dispositivo, ou aumentando o volume diastólico final, aumenta a contratilidade, eu aumento a pulsatilidade. Certo? Então, isso vai dar, essa avaliação do dispositivo, desse parâmetro do dispositivo, dá informações sobre o que está chegando de sangue, a pré-carga que está chegando dentro do ventrículo esquerdo. Certo? Bom, em relação ao fluxo que eu falei, né?
O mais comum é a gente ter um paciente com choque após o implante do dispositivo com baixo fluxo do dispositivo. Tá? Esse é o mais habitual. Né? E aí, como que a gente avalia? Né? Um paciente com choque, com baixo fluxo, o que está acontecendo com esse paciente? Né? Então, alguns parâmetros que são importantes aqui para a gente. Né? Por exemplo, um paciente com pressão venosa central baixa, pressão pulmonar baixa, pressão de capilar pulmonar baixo, hipotenso e um eco com câmaras vazias. E aí? Choque com todas as pressões baixas e baixo fluxo do dispositivo. O que está acontecendo com esse paciente? E aí? Hipovolemia, né? Então eu tenho todas as pressões baixas aqui, né? Eu tenho as câmaras vazias do dispositivo, e aí essa hipovolemia pode ser ou manejo de volume no perioperatório, ou sangramento, algum sangramento maior. Aí. Outra situação, baixo fluxo do dispositivo, com aumento de pressão venosa central, diminuição de pulmonar, capilar, pressão arterial média baixa e compressão do ventrículo direito. E aí? O que está acontecendo? Ou seja, aqui o eco está me ajudando a definir o diagnóstico. E aí? Eu tenho aumento de pressão venosa central, ou seja, aumento do PVC, diminuição de todas as pressões depois do ventrículo direito e o eco com compressão do VD. Fala. Fala aí. Tamponamento, né? Então, normalmente é relacionado com com pulsatilidade baixa, baixo fluxo e índice de pulsatilidade baixa, porque eu estou restringindo o coração, tem sangue restringindo o coração, eu não consigo fazer a diástole, não consigo ter variação de pressão dentro do dispositivo. Aumento de PVC, pulmonar aumentada ou normal, capilar pulmonar baixa, média sistêmica baixa, átrio direito e ventrículo direito dilatados. E aí? Disfunção de VD, né? Bem o caso que a doutora Silvia mostrou aqui, a prevenção venosa central aumentando, a pulmonar, então a pós-carga do ventrículo direito normalmente alta, né? Mas ela pode estar baixa, e aí pressões de enchimento esquerdas baixas, ou seja, a minha pré-carga do ventrículo esquerdo está baixa, o ventrículo direito não consegue bombear sangue para o ventrículo esquerdo, e eu tenho, então, a pré-carga baixa com índice de pulsatilidade baixa. E por fim, né, aqui, aumento de pressão venosa central, pressão pulmonar aumentada, capilar pulmonar aumentado, então aqui muda, né, a configuração. Eu tenho aumento de pressões de enchimento esquerdo, né, mas com o eco mostrando o átrio esquerdo e o ventrículo direito dilatados, a aórtica abrindo, e aí a cânula mal posicionada, então aqui fica bem fácil, já está falando do diagnóstico, obstrução do trato do dispositivo. Né, e no caso em que eu tiver aumento de pressão venosa central com pulmonar aumentada, capilar pulmonar alta e átrio esquerdo dilatado, ventrículo esquerdo dilatado, posso ter um caso de baixa rotação do dispositivo. Se aumentar a rotação do dispositivo, eu vou descomprimir esse ventrículo esquerdo, aumentar o débito cardíaco, melhorar a pressão arterial, e aí eu vou melhorar, tirar esse paciente do choque. Então essa é um pouco da avaliação do baixo fluxo do dispositivo. Uma outra situação mais menos comum, mas que a gente vê mais nos pacientes com Heart-23, é essa situação. Um baixo fluxo do dispositivo, né? O paciente está evoluindo com baixo fluxo do dispositivo, mas sem estabilidade hemodinâmica. Né? Então, normalmente está relacionado, principalmente nos pacientes com Heart-23, com um aumento importante da pós-carga. Eu aumento muito a pós-carga, esse dispositivo não consegue vencer muito essa pós-carga, ele está com uma pressão arterial média aumentado, tem a pulsatilidade normal, mas o débito pelo dispositivo está baixo, mas o paciente está lá, está conversando, todas as funções orgânicas normais. Então, nessas situações em que eu tenho baixo fluxo, com aumento de pós-carga importante ou pressão arterial média importante, eu tenho que tentar diminuir essa pós-carga aqui para melhorar tanto o trabalho do dispositivo quanto a minha pós-carga tanto do coração quanto do dispositivo. Outro parâmetro, outra ferramenta na avaliação do paciente com choque, e aí uma ferramenta extremamente importante, essencial, é a avaliação do ecocardiograma. Né? O ecocardiograma vai dar informações importantes para a gente sobre o tamanho do ventrículo esquerdo, o tamanho de cavidade do ventrículo esquerdo, função do ventrículo direito, vai possibilitar ajuste de rotação, eu posso fazer algo dinâmico, estou com o ecocardiograma lá, aumento ou diminuo a rotação e vejo a resposta tanto do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo do paciente. Se o paciente tem ou não abertura de válvula aórtica, presença de derrame pericárdico, velocidade da cânula, que é um parâmetro que a gente utiliza aí, ecocardiográfico para inferir se existe algum grau de obstrução dessas cânulas e se é uma causa de choque, certo? E aí aqui algumas condições, até pelo tempo não vou me ater muito,
mas em pacientes que têm aumento de dilatação de câmeras esquerdas, com abertura de válvula aórtica e aumento de PVC, normalmente estão relacionados a baixo fluxo do dispositivo ou trombose do dispositivo. Quando eu tenho ventrículo esquerdo diminuído, sem abertura de válvula aórtica, com pouca insuficiência mitral, e aí se eu tiver uma cava aumentada, pode estar mais relacionado com disfunção de VD e se eu tiver uma cava diminuída ou uma PVC baixa com hipovolemia. Bom, e aí por fim, dentro das ferramentas que a gente tem, a parte laboratorial pode ajudar a gente aí no diagnóstico, por exemplo, de uma diminuição de uma hipovolemia, então níveis hematimétricos serem relacionados a sangramento ou não, parâmetros de perfusão para confirmar se aquela hipotensão está trazendo choque mesmo, parâmetros de hemólise e trombólise, e trombose e provas inflamatórias no contexto do choque séptico. Tá? Então, para terminar, só o fluxograma aí sobre como avaliar e quais são os diagnósticos diferenciais aí do paciente com diagnóstico diferencial de choque, paciente com dispositivo, né? Se eu tenho uma hipotensão, né, a pressão arterial média menor que 70, 60, e eu tenho um baixo fluxo do dispositivo, que é a grande maioria das vezes que acontece, né, eu vou avaliar alguns parâmetros, a pressão venosa central, papel importante aqui para a gente definir função de ventrículo direito e volemia. Se eu tiver uma PVC baixa, com pulsatilidade baixa, isso está relacionado com hipovolemia, e aí eu vou definir se isso é manejo de volume, excesso de diurese ou se é sangramento. PVC alta, né? Ecocardiograma, papel central aqui na definição do que está acontecendo, né? Ou catéter de artéria pulmonar. O ecocardiograma mostrando disfunção de VD, né? Se eu tiver disfunção de VD, isso não vai ter muita dúvida. Se eu não tiver disfunção de ventrículo direito, aí eu vou pensar em outras causas aí, como diminuição de uma rotação baixa do dispositivo, né? Se eu tiver uma pressão capilar alta, ou seja, o ventrículo esquerdo está muito dilatado, não estou conseguindo descomprimir o ventrículo esquerdo, então eu aumento a rotação aqui, ou eventualmente um tamponamento, que é o mais comum desses pacientes. E no caso do choque com fluxo do dispositivo alto, que eu comentei no começo, né, existe certamente algum grau de vasoplegia, aí, de vasodilatação sistêmica desses pacientes, e aí normalmente no pós-operatório imediato está muito relacionado com vasoplegia, né? Então a gente usa, o habitual é a gente usar pelo menos algum vasopressor no pós-operatório para compensar essa vasoplegia aqui, e se tiver algum parâmetro de inflamatório, infeccioso, na verdade, se algum parâmetro infeccioso, algum sinal claro de infecção, pode ser um choque séptico relacionado ao dispositivo com um fluxo cardíaco alto. Tá certo? Obrigado pela atenção.